A gente tem hoje 3 poetas parnasianos de nível. A gente tem o Olavo Bilac, que se tornou famoso, e vou dizer por quê. Ele se tornou famoso porque enquanto... Deixa eu passar aqui essa citação, não é essa que eu quero. Aqui. É aqui mesmo. Ó. Pode ser aqui. Ó, enquanto o Alberto de Oliveira ele resume os principais postulados da nova poesia, que agora solidificava seus ideais, nelas a constante preocupação com a língua, com a forma, com a técnica do verso. Que eu estou explicando para vocês. O que é a técnica do verso? Né? A técnica do verso, ela é essa construção do verso metrificado, com rimas muito bem feitas, muito sofisticado, diversidade sonora, tá? No todos, e nenhum espaço para as emoções e para os sentimentos. Então, se Alberto de Oliveira, que ficou concentrado muito na técnica e fugiu das emoções e dos sentimentos. Tá? No todo, certa elegância necessária, um distanciamento estudado, uma pose aristocrática de grande artista. Tudo bem, característico da estética parnasiana lançada por Leconte de Lisle. Então, se a gente for ver lá os poemas do Alberto de Oliveira, ele é o poeta dos vasos. Tá? O Alberto de Oliveira, ele ama vasos e ama estaticidade da poesia. Ele é como se fosse o poeta mais duro, mais objetivo que se tem. E o Bilac, na verdade, ele dizia que era contra o romântico, mas ele é o mais romântico de todos os poetas. Precisa pegar a Via Láctea dele, por exemplo, você vai ver. Então, vamos pegar um pouquinho aqui o Alberto de Oliveira, que é o nosso poeta mais duro, que é o nosso poeta mais objetivo, que é o nosso poeta mais imparcial do parnasianismo. Então, ele vem aqui, e ele vai dizer: o ídolo, sobre um trono de mármore sombrio, em templo escuro, há muito abandonado, em seu grande silêncio, austero e frio, um ídolo de gesso está sentado. É como a estranha mão, a paz silente, quebrando em torno as funerárias urnas, ressoa um órgão compassadamente pelas amplas abóbodas soturnas. Cai fora a noite, mar que se retrata. Em outro mar, 2 pélagos azuis. Numas ondas, alciones de prata, no outro os astros, alcione de luz. E de seu negro mármore no trono, o ídolo de gesso está sentado. Assim, um coração repousa em sono. Assim, meu coração vive fechado. Eita, pega, hein? Você viu? Aí o que acontece? Bem, aqui, esse poema ele vai dar mais ou menos a comprovação que a gente quer daquele texto que eu disse lá atrás, de que o Alberto de Oliveira ele vai se manter aquele poeta mais parnasiano mesmo, assim, sabe? Sem... O Alberto de Oliveira ele vai se manter assim distante dessa coisa emocional. Ele é contra realmente o romantismo, contra o sentimento, ele quer trabalhar mesmo a poesia de modo tradicional. Então ele acaba gostando dos vasos, né? Ele gosta de poesias bem descritivas. Então é muito comum você ver no livro didático o vaso grego, né? E aí você aí como futuro professor e estudioso da literatura, você sabe que essa ideia de descrever vasos é uma sacada do Alberto de Oliveira para ele se manter distante do subjetivismo. Né? Ele vai tentar se manter um pouquinho distante da subjetividade, ele vai tentar se manter um pouquinho distante dos excessos da subjetividade. Então, ele vai colocar aqui, Vaso Grego, que é um poema super conhecido dele, está bem no livro didático. Esta de auros relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copa um dia. São poemas descritivos, pessoal. Então, não são poemas filosóficos, não vão ser poemas afetivos, com o eu lírico em conflito com alguma coisa. Eles são poemas fotográficos, poemas pintura, que vão registrar uma obra de arte, imitando a obra de arte aristotelicamente. Jade aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, ao novo Deus servia. Era o poeta de Teos que o suspendia, então, ora repleta, ora esvazada. A taça amiga aos dedos seus tinha, todas de roxa pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça admira. Toca,
e do ouvido, aproximando as bordas. Finas hás de lhe ouvir, canora e doce. Pessoal, tem uma coisa que eu gosto de detalhar aqui para vocês, que essa parte sonora era uma forma de antigamente você ver a qualidade de um vaso. Você passava a mão assim no vaso, ele tinha uma tonalidade, uma sonoridade para saber se o vaso era realmente um vaso chique, um vaso Ming chinês, essas coisas todas. Ignota a voz, qual se da antiga lira fosse encantada a música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Então aqui ele está fazendo uma apologia ao vaso, um registro fotográfico, pictórico, distante, distanciado, objetivo do vaso, legal de você mostrar para os alunos, né? Esse registro. Então, ó, esta de áureos relevo trabalhar, de divas mãos brilhante copo um di, tem que dar 10, porque ele está sonetão na cara dura. Não tem como fugir de soneto. Soneto sem 10 não é soneto. Eu cantei errado ali. Estadiários, relevo, trabalhar. Ó, o segredo tá aqui, gente, quando for escandir, tá? Aqui junta, ó. Ok, pessoal? Estadial. Estadial. Rios, relevos, trabalhar. Eita, é gostoso quando dá 10, né? Tô fazendo ao vivo, já pensou se dá errado? Aí eu vou ter que me desculpar com vocês, né? Ih, professor, o professor não tá conseguindo dar 10. Mas a gente dá tempo, dá para fazer 10. Beleza? Aqui o vaso chinês. Tinha que ter um vaso chinês. Dizem que o vaso chinês verdadeiro, quando você passa a mão nele assim, chega, ele canta. Ele disse isso aqui atrás, ó. Aqui ele falou do vaso grego, tá vendo? Ó? Ele disse assim: gente, esse vaso é tão lindo que quando você passa a mão, quando você toca, ele é tão fino e tão puro que ele vibra e as bordas saem uma sonoridade como se fosse a música de uma antiga lira. Brinca. Bacana, né? Essa cultura clássica é formidável, né? E aí a gente pega o vaso chinês. No vaso chinês, ele vai também. Estranho mimo aquele vaso, viu? Casualmente, uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio. Você vê que ele já contextua, né? Faz o registro onde o vaso está, em cima do mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado. Nele puseram o coração doentio. Olha que legal isso aqui. E lá na vida do nosso artista, né? Em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Ele está tentando traçar um paralelo com a psique desse artista chinês e com a expressão que ele usou para fazer o vaso. Mas, talvez por contraste e desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentiu não sei que com aquele chin, de olhos cortados, a feição de um amêndoa. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensação de que aqui ele fez mais ou menos um retrato ovalado do Edgar Allan Poe, né? Então, o vaso lindo, belíssimo, que reflete esse coração enamorado do artista chinês. E o artista colocou tanta arte nesse vaso, que quando você olha o vaso, e se de repente você só de olhar o vaso, você consegue sentir a paixão do artista chinês que fez o vaso. Entenderam esse contexto de tentar conexão com a psique do artista do vaso? A gente está falando de um poema que está fazendo essa referência, quer dizer, uma arte dentro da arte, dentro do coração do artista, lá na terceira camada, lá na matrix da literatura. Lá na matrix da arte, né? Um poema que leva até um vaso que leva até o coração de um chinês que ninguém sabe se existe. Muito, muito legal essa espiral, né? Essa espiral, né? De referências, né? Como é que eu diria? De recriação, né? Desse artista chinês. E aí me lembra o retrato oval, né? Que o retrato oval é quando o cara olha aquele quadro, né? Ele sente a vida que foi captada do pintor que estava pintando a esposa, que quando ele termina a última pincelada, a esposa cai morta. Me lembra também a pedra de Lagorda, que é uma pedra
do presente da águia, que é justamente uma pedra milenar, que o guerreiro morreu segurando essa pedra, e aí, de tanto que ele estava segurando, a morte ficou na pedra, e a pessoa. E aí, quando ela pegou a pedra, ela sentiu aquela energia da morte do cara, do guerreiro que estava ali, segurando naquele talismã, naquela pedra qualquer que seja aí. Então, gente, a gente começa a perceber que no parnasianismo, a gente tem aqui, olhando basicamente uma tentativa de ser um realismo, né? A gente tem aqui praticamente a tentativa de ser o realismo da poesia, objetivo, mas que não trouxe muito. Quando a gente pensa aqui, por exemplo, no Bilac, deixa eu achar aqui para vocês, ó, que o Bilac ele soube escapar muito rapidamente, né? O Bilac ele não durou muito tempo. O veio que se pensou ser de ouro puro, mas acabou muitas vezes como mero ouro de tolo. Isto é, do parnasianismo ortodoxo francesa, pouco resta na poesia bilaquiana. Nos trópicos não vingou a impassibilidade e o distanciamento emocional. Ou seja, aquela ideia do Raimundo Correia de se distanciar não deu certo. Ou seja, o Bilac não se rendeu ao sentimentalismo, à emoção. Então, o eu lírico preponderou. Como mostra, por exemplo... Oh, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Como mostra, por exemplo, o famoso Via Láctea, né? Então, vamos pegar aqui um pouquinho do Via Láctea, para você ver que o Bilac acabou cedendo à questão do sentimentalismo romântico, né? A ideia do parnasianismo ela se contrapôs, mas não teve jeito. E aí vem o Bilac, ó, um poema super conhecido dele, o Soneto 13, onde da Via Láctea, né? Do livro dele, Via Láctea, ele diz: ora, direis, ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E, ao vir do sol, saudoso, em pranto, ainda os procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversa com elas, que sentido? Tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Este é um homem apaixonado. É o sentimento que, negado, vem e, claro, que você insere esse sentimento com muita técnica, com muita qualidade, né? É um poema lindo, né? Belíssimo. Aqui o soneto 13 do poema Via Láctea. Então, ele aqui se rende a essa questão do sentimentalismo, né? Ouvir estrelas, né? Porque qual o problema filosófico que está por trás desse poema? Que quando a gente fala de estrelas, num contexto parnasiano, nós estamos falando de verdades, não de sentimento. O sentimento ofusca a verdade, é sujeira, na verdade. É aquela sujeira na lente. Você tem que pegar sentimentalismo, na verdade, você tem que pegar o pano, limpar para ver com clareza. O sentimentalismo não faz você ver a verdade com clareza, é sujeira na tua lente. Então, na verdade, quando você limpa essa lente do sentimentalismo, você automaticamente consegue enxergar com muito mais visibilidade a verdade, porque a gente está falando de clássico. O clássico ama a verdade. Romantismo ama o amor. Ama, né? O amor, ama o sentimento. E parnasianismo não. Parnasianismo ele está ali, a gente acabou de ver poemas ali onde ele diz o que ele vai falar, né? Não preciso ir muito longe. Ele vai dizer que a beleza é a gêmea da verdade, a arte pura, inimiga do artifício.